grau, né? Então, é necessário também, nessa etapa, na segunda, mudar a escala de valores estabelecida pelo mundo. Pois há uma oposição de mentalidades, né? A mentalidade do mundo e a mentalidade de Deus. Os valores do mundo e os valores de Cristo. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus que é loucura para o mundo, né? Que é insensatez para o mundo. Né? Os valores do forte, o prestígio, o poder, a dominação, a segurança. Né? Aquilo que nos fala 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 22 a 26, né? Valores do forte, prestígio, poder, a dominação, a segurança, etc. Frente ao fraco, ao débil, né? Ao rude, ao despreciado, ao que não conta, frente à cruz de Cristo. Né? São essa luta de valores, né? Essa luta de valores. Muitas dessas coisas do mundo não são mais em si, né? Não são mais em si, porém estão fora da dinâmica de Jesus, né? Estão fora da dinâmica de Jesus. Na autobiografia, no relato do peregrino que a gente leu, esse espaço, né? Inácio coloca os pensamentos que ele tem em Loyola em contraste, né? Ele descobre o contraste. Há um contraste de pensamentos do que ele tem que fazer pela dama de seus pensamentos, né? E o que fizeram os santos por Cristo, por exemplo. Né? Tem esse contraste, né? O que ele vai fazer? Aquelas façanhas de cavaleiro, né? Inácio nunca foi soldado no sentido estrito, foi cavaleiro, nesse sentido que é soldado, né? Desejos de façanhas, grandes façanhas, mundo, aqueles atos grandes para conquistar aquela dama, ou aquele amor que sente por essa dama, né? Ou aquelas grandes façanhas dos santos, né? Que são de outra ordem. Dois tipos de pensamentos, dois tipos de valores, duas escalas de valores, né? Esta é a verdadeira conversão, esta é a verdadeira metanoia, né? E esse é o último grau de conversão, que muda nosso coração e nos faz... A verdadeira conversão, sabe o que nos faz? Nos faz estúpidos frente aos sábios deste mundo. Claro, essa seria a verdadeira conversão. Muda nosso coração. E que nos faz realmente loucos, insensatos diante dos sábios deste mundo. A insensatez diante da sabedoria, mas sabendo que essa loucura, essa insensatez é a sabedoria de Deus, né? Bom. Então, aí, nessas duas etapas, primeira semana, segunda semana, vai acontecer o discernimento. E o discernimento, claro, tanto se sabe quanto se pratica. Quem que sabe discernir? Aquele que pratica o discernimento. Não podemos aprender propriamente o discernimento, claro. Precisamos de elementos, por isso estamos aqui, né? Mas o discernimento sabe aquele que pratica. É impossível conhecer, saber o discernimento em teoria, sem tê-lo experimentado. Vocês não podem ter apenas a teoria, mas para saber
saber verdadeiramente o discernimento, é necessário tê-lo experimentado. O discernimento não pode conceber-se sem a experiência de acompanhantes que estão nessa dinâmica, né? Por exemplo, tem pessoas que gostariam de pedir uma receita, né? Uma receita. Receitas práticas para acompanhar as pessoas, né? Dizer qual é a melhor maneira para acompanhar as pessoas nesse processo, né? Então diz, aqui tem uma receita, tem o discernimento inaciano, vocês podem seguir aqui, né? Essa é a receita. Então eu acho que não existe isso, né? Por quê? Porque se eles mesmos, aquelas pessoas que estão praticando, tentando praticar, não entram a fazer esse caminho, não praticam um método, por perfeito que seja, não praticam, não entram, ficarão totalmente decepcionados. Ou pior, que querendo compreender, né, possivelmente muitos acompanhantes que não têm experiência poderão induzir a erros grosseiros àqueles que estão acompanhando, né? Em matéria espiritual, mais que em nenhuma outra matéria, se dirige com o que se é, né? Santo Inácio, que sabia, não considerava todos os seus companheiros como indiferentemente capazes para dirigir os exercícios. Nem todo mundo pode acompanhar exercícios. Nem todo mundo pode ser acompanhante espiritual. Por quê? Mesmo que todos os companheiros de Inácio tenham em teoria capacidade para dirigir exercícios, nem todos podem fazer. Por quê? Porque vale sobretudo a experiência daquele que os dá. Quem que pode? Aquele que tem prática naquilo, que está fazendo o discernimento, que está acompanhando, né? Os que não têm prática nisso, então, podem saber muita teoria, mas na prática não fazem acompanhamento, não dão exercícios, então, que podem saber? Ou seja, o discernimento não é um conhecimento espiritual, não é um conhecimento espiritual em si. O discernimento espiritual é mais uma experiência espiritual. Por isso é importante entrar de cheio, poderíamos dizer, na dinâmica dos exercícios. Exercitar-se. Entrar nessa atividade. Então, somente examinando, exercitando-se em examinar o que acontece dentro de mim, e ir fazendo esse trabalho, às vezes um pouco chato e laborioso, né, para ir distinguindo, né, o que vai falando no meu interior. Esses diversos espíritos que falam em mim, né? É impossível dar um único passo no discernimento, né? Seria impossível dar um único passo no discernimento sem entrar nessa dinâmica, né? Quais seriam os passos do discernimento? Em primeiro lugar, o sentir espiritualmente. Sentir espiritualmente. Fazer-nos conscientes dos sentimentos que estão em nós. Fazer-nos conscientes desses sentimentos que habitam nossa pessoa. Logicamente, o lugar privilegiado em que se dão os sentimentos é na oração. Qual é o lugar próprio? É na oração. E por isso, o exame da oração é o lugar privilegiado para o discernimento.
descobrir os sentimentos de tranquilidade ou intranquilidade, consolação ou desolação, esse é o lugar, sentir espiritualmente na oração. Segundo lugar, segundo passo, buscar a causa. Buscar a causa. O pensamento ou situação onde se encontra este sentimento. Buscar a causa, o pensamento ou situação onde se encontra este sentimento. É indispensável para fazer o diagnóstico. Onde está a causa? Perguntar pela causa, para poder fazer o diagnóstico. Por exemplo, a condição é de ordem ou de desordem, né? Estou sentindo, qual é a causa? Estou sentindo isto porque tem ordem na minha vida, ou estou sentindo isto porque tem desordem na minha vida? Qual é a causa? Esse é o segundo passo. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Se eu estou sentindo tristeza ou muita pena, qual é a causa? A causa é uma causa do desordem ou a causa é a ordem? Porque pode sentir o mesmo efeito por causas diferentes, né? Eu posso sentir alegria, provavelmente, porque na minha vida tem ordem. Ou posso sentir aquela alegria, ou aquela expectação, porque na minha vida tem desordem. Se eu percebo que tem desordem, esse sentimento tem que ser revisto, né? Ou a causa modificada. Bom, segundo passo, né? Buscar a causa. Terceiro passo, discernir propriamente. É o discernir, né? Encontrar qual espírito esse pensamento ou essa situação me provoca. Encontrar qual espírito esse pensamento ou essa situação me provoca. Se trata do bom espírito ou do mau espírito. Aí estamos discernindo os espíritos. Encontrar qual espírito esse pensamento ou essa situação me provoca. Por exemplo, eu quero ir a Jerusalém, como Santo Inácio. Essa ideia, esse desejo, é provocado por um espírito. É o bom ou o mau? Não sei, eu sou médico. E eu tenho a intenção de dedicar minhas férias para atender um povoado de interior de Minas gratuitamente, durante 2 semanas, sei lá, fazer consultas gratuitas. Esse pensamento, qual é a origem? É do bom espírito ou do mau espírito? Ah, mas é evidente que eu vou fazer o bem, 2 semanas trabalhando aí, claro, aparentemente sim, mas pode ser que não seja do bom espírito. Teríamos que analisar as causas, ou seja, a ver, precisa, que não é tão claro assim. Bom, então, discernir propriamente qual é o espírito. Encontrar, 1, 2, 3, 4, encontrar o significado. Encontrar o significado. O que Deus quer me dizer? O que quer dizer o mau espírito através desses sentimentos? Poderíamos fazer a pergunta: emoção ou é ardil? Ou é armadilha? Qual? Eu vou repetir: encontrar o significado. O que Deus quer me dizer? O que quer dizer o mau espírito através desses sentimentos? Emoção normalmente é a provocada pelo bom espírito. Chama-se de emoção quando é aquilo que a gente quer fazer, uma moção
vem do bom espírito. Enquanto que pode ser um ardil, que vem do mau espírito. Para quê? Porque, por exemplo, aquele mesmo médico que tem aquele sentimento para trabalhar 2 semanas gratuitamente, sabe? Tem a esposa com um câncer terminal e que numa situação familiar muito delicada e que tem problemas, etc. na casa. Ele vai sair naquele momento. Dizem, naquele momento, né? Dizem, não, minha mulher se vira, né? E meus filhos também. Eu vou fazer uma obra maior, né? Vou sair do meu egoísmo, então vou lá. Isso cheira a ardil, não a moção. Percebe? Segunda situação. Qual desses elementos? Então, é uma moção que vem do bom espírito ou é uma armadilha que vem do mau espírito? E aí tem casos, cada circunstância é único. Poderia dar mais exemplos, depois podemos ver isso. Número 5, né? Passo 5º. O primeiro é sentir espiritualmente, o segundo, buscar a causa, né? Ordem ou desordem, né? Terceiro, discernir. Quarto, encontrar o significado, né? Moção ou ardil. E quinto, agora, para realizar o fruto. Para realizar o fruto, para agir em consequência. Realizar o fruto, para agir em consequência. Que seria o termo, né? Se é do bom espírito, se é uma moção do bom espírito, para seguir essa moção, para seguir o bom espírito. Agora, se é do mau espírito, para conhecer sua intenção depravada, nos diz Inácio, e para, com tal experiência conhecida e notada, se guarde de seus costumeiros enganos. Então, para realizar o que deve ser feito, para agir em consequência. Se eu vi que aquela moção é de Deus, eu tenho que agir em consequência. Para quê? Para realizar aquilo que me indica. Agora, se eu vejo que provém do mau espírito, que é um ardil, eu tenho que agir também em consequência para nos proteger, nos guardar dos enganos, né? E é muito importante aqui a palavra experiência, porque normalmente somos tentados em esquemas que se repetem. A tentação volta sobre as mesmas formas, os esquemas são os mesmos. O mau espírito age na mesma matriz, o mesmo esquema. É pouco imaginativo. Os esquemas se repetem. E em muitas etapas da vida o esquema é único, ao qual se agarra uma e outra vez o mau espírito, né? Ele insiste. Então a gente aprende a conhecer aqueles esquemas, aquelas táticas do mau espírito, né? Então, como conclusão, poderíamos dizer que o mau espírito poderíamos concluir o seguinte: podemos dizer que está errado se deixar levar unicamente pelos sentimentos. Está errado se deixar levar unicamente pelos sentimentos. Nem sempre eles são bons guias, claro. Pelo contrário, são péssimos guias às vezes os sentimentos. Por isso buscamos somente nos sentirmos bem, sem saber a causa às vezes, né? O que me interessa é me sentir bem. Não me interessa qual é a causa. Eu estou sentindo bem, eu estou bem assim. Para que procurar a causa? Por que me estou sentindo bem? Não me interessa a causa? Não, a causa é importante. Ou seja,
podemos nos alienarmos, sermos alienados, ou nos cansarmos de nos sentir mal e buscamos a falsa consolação. Estamos mal, deprimidos, então procuramos uma falsa consolação. Os sentimentos nem sempre são bons amigos, mas não podemos evitá-los. Não podemos evitá-los. Nem sempre são os bons guias. Às vezes são péssimos guias os sentimentos. Por isso que precisamos discernir. Não podemos poupar os sentimentos. Né? Bom, então, o último passo do discernimento, poderíamos colocar o sexto, é poder encontrar aquela paz, essa tranquilidade espiritual, né? Que é o sinal de que a coisa está feita. Eu vou continuar depois, o próximo, sobre esse último ponto, sobre a paz, que é um pouco mais amplo, para ver os critérios e tudo mais.